Começando mais um Ed Talks, aqui do portal Ed News e que tem o apoio da produtora Play It Again, sempre junto conosco. No bate-papo de hoje a gente vai conversar com o Rafa Avelar, ele que é presidente da Avelar Mídia. Rafa, legal, hein? Obrigado por você ter aceito o nosso convite. Um baita prazer estar aqui. Eu acho que quanto mais a gente consegue juntar gente boa para conversar sobre o que interessa, mais valor a gente gera para o nosso ecossistema de marketing e publicidade, né? Obrigado pelo convite. Legal. Você é bem novo ainda, né? Quer dizer, como é que você evoluiu na sua carreira? Bacana. 28 anos, né? Então, de fato, dentro de um cenário executivo, eu sou bastante novo, mas a minha carreira é completamente não ortodoxa. Eu não sou formado em comunicação, não sou formado em publicidade, propaganda, nada disso. Eu sou economista, trabalhei no mercado financeiro, em banco de investimento no começo de carreira, mas logo depois migrei para um negócio da família que estava muito mal das pernas e foi através de comunicação, de marketing, de estratégias de vendas que eu construí o lugar onde eu estou sentado hoje, né? Então a empresa basicamente era uma empresa, na época que eu entrei tinha 9 funcionários, faturava alguma coisa na casa dos 3 milhões de reais e ao longo dos últimos 5 anos, hoje em dia eu não faço parte mais da gestão, só dos comitês de advisory, mas a gente deve estar batendo esse ano alguma coisa a casa dos 31 milhões de faturamento e a empresa escalou de forma tremenda aí. Eu basicamente fiz a transição desse negócio para a agência que eu abri fazem 13 meses, onde basicamente a minha tese foi: vou fazer para o mercado tudo que eu fiz por mim lá atrás. Então basicamente essa é a história. E de fato a gente tem uma mudança assim sensível no mercado, né, da comunicação, né? Então acho que esse lado teu de ser novo, de experimentar tecnologia, a digitalização, acho que isso é muito produtivo, né? Com certeza, eu acho que sensível é uma palavra bem carinhosa para o tamanho da mudança que a gente está passando, né? Eu inclusive defendo que é a maior mudança sociocultural da história da humanidade, porque basicamente você tem toda a atenção dos seres humanos, que para alguém que faz comunicação é o que interessa no fim do dia, ela está migrando de um lugar disperso, porque antigamente você falava a atenção das pessoas estava numa revista, a atenção das pessoas estava numa TV, a atenção das pessoas estava na rua, e grande parte disso tem se canalizado para dentro do smartphone hoje em dia, que é o controle remoto da sociedade. Sim. Então eu acho que sensível é uma palavra até que subvaloriza o tamanho do que a gente está passando aqui. Nesse aspecto da tecnologia e dos grupos, a gente também percebe uma transformação. Você estava citando os meios tradicionais, eles tinham uma origem nacional, né? Eram empresas familiares e que evoluiu, né? E parece que esgotou, porque quando você já entra nessa nova fase do digital, você está falando de empresas globais, né? Os negócios são mundiais. Perfeito, e eu acho que a vantagem competitiva dessas novas plataformas de mídia, ela não vem nem só do fato do deep pockets, né, delas terem um caixa avantajado para poder tocar estratégias e aguentar períodos turbulentos ou fazer grandes investimentos em tecnologia. Eu acho que elas vêm até de uma outra ótica, porque fazer comunicação nessas plataformas é melhor para o consumidor. A gente veio de uma era onde a comunicação e a publicidade, ela interrompia a experiência das pessoas. Então, quando você comprava uma Vogue lá atrás, a Vogue é um exemplo horrível, porque as pessoas gostavam da propaganda que estava na Vogue, mas quando você estava eventualmente assistindo o seu programa favorito na TV, o comercial te interrompia. Assim, você não queria ver o comercial, você estava vendo qualquer que fosse o programa. E nas plataformas digitais, quem faz direito, você não atrapalha a experiência do consumidor, você soma a experiência do consumidor com um conteúdo de qualidade. Então eu acho que a maior diferença está no fato de que essas plataformas, elas empoderaram os consumidores e não atrapalham a experiência deles, em contraste às outras que faziam tudo isso. Rafa, como é que fica esse aspecto criativo? Porque mudou muito, né? As peças são diferentes, os formatos, a abordagem é diferente, né? Perfeito, excelente pergunta, tá? Eu acredito que o criativo nunca foi tão importante quanto ele é hoje em dia. Porque, e aí se eu pudesse embasar isso um pouco, eu diria que se você volta 10, 30 anos atrás, e você fazia uma inserção de 30 segundos no horário nobre de uma rede de TV, a pessoa não tinha a opção na hora que o comercial começava de multitelar, de puxar uma segunda tela, uma terceira tela às vezes acontece. Ela não tinha essa opção. Então o seu criativo, se ele fosse bom, maravilha, mas se ele fosse fraco, ainda tinha uma chance da pessoa te assistir.
Hoje em dia, quando você está falando de Facebook, Instagram, YouTube, LinkedIn ou qualquer outra plataforma digital, se o seu criativo não agrega a experiência dela, num primeiro momento não chama a atenção dela e num segundo momento não respeita a experiência do usuário, ele não tem a menor chance de ser assistido, porque você está a um swipe pro lado de ser completamente ignorado. Eu fico imaginando, é uma grande confusão, né? Na minha época de publicidade, o comercial culminava nos últimos 5 segundos, era o que a gente chamava de pack shot. Perfeito. Agora são os 5 primeiros segundos, né? Tem um nó aí também para ser desatado, um reaprendizado, né? Perfeito, e essa dinâmica que você colocou é super interessante, porque a forma que se pensava um filme publicitário era de você levar ele a um clímax, né? Que é o que você acabou de... Era no final. Exatamente. Dependendo do demográfico que você quer atingir hoje em dia, não são os primeiros 5 segundos, são os primeiros 0,5 segundos. Se você está falando de um demográfico super jovem, 13 a 24. Nossa. Se você está falando de um demográfico 18 a 24, você já está falando de 1,2, 1,5 segundos. E quanto mais idade tem o demográfico, mais tempo você tem. Sabe qual é um dos melhores demográficos para fazer publicidade hoje em dia nas plataformas? 45 a 55. Porque eles são mais pacientes. Então aí você tem os 3, 4, 5 segundos. Os demográficos mais jovens são um baita de um desafio criativo, que aí envolve técnica e tática para chamar a atenção deles nos primeiros milissegundos. E tem uma vantagem também, você está falando do demográfico, né? No passado, né, você era muito genérico, você buscava atingir uma pessoa pelo gênero de programa, pelo dia da semana, faixa horária. Agora não, você tem, né, uma capacidade de trabalhar com a programática, ou seja, você sabe com quem você está falando, né? Então isso também traz uma comunicação mais pertinente para aquele grupo de pessoas. Se ela é mais velha, você pode falar com um jeito mais velho. Se é mais novo, você atua diferente, né? Perfeito. E esse, para mim, é uma das coisas que se debate e se valoriza tão pouco no digital. Porque o que aconteceu, na minha visão, pelo menos no mundo das grandes agências, é que se trouxe a forma de pensar a publicidade antiga para o digital. Então, ainda se faz, por exemplo, quando se compra mídia em escala numa campanha, ainda se compra por cohorte. Você pega lá 25 a 34, 34 a 45 mulheres da cidade de São Paulo que gostam de não sei o quê. Então ainda se faz nesse nível. Mas nas plataformas, você tem como microsegmentar isso a um nível muito mais próximo. E microsegmentar não só em termos da mídia, ou seja, de como você vai distribuir, mas microsegmentar em termos do criativo que você vai usar. Então, até se eu pudesse fazer uma previsão aqui, eu diria que nos próximos 5, 6 anos, as empresas vão estar produzindo centenas de peças de conteúdo por mês, milhares de peças de conteúdo por mês, justamente buscando essa microsegmentação. Um criativo para um tipo de interesse específico, outro criativo para um outro tipo de interesse específico, e isso é uma mudança radical da comunicação massificada que você fazia na mídia aberta, né? Sim, eu fico imaginando o dilema, porque no nosso mercado publicitário, a gente tem uma coisa atípica no mundo. A gente se remunera nas grandes agências por comissão. Isso implica veiculação, né? E a parte criativa, normalmente, às vezes até nem é cobrada, porque a receita da mídia é tamanha que compensa. Como você está dizendo, eu concordo absolutamente, vai mudar muito. Ou seja, esse lado do operacional, criativo, vai crescer demais. Ou seja, as estruturas vão ter que ser realmente bem ampliadas, né? Perfeito, porque, e na minha visão, isso tem causas e efeitos super curiosos. O modelo de negócios das agências sempre foi esse, que às vezes o criativo nem era cobrado, o tamanho era a verba de mídia e o repasse que os veículos faziam, mas isso é uma baita de uma incoerência em termos de modelo de negócio, né? Mas prevaleceu perfeito, anos, né? Perfeito. E o que a gente tem hoje em dia, que é super interessante, é o inverso. O Facebook, o Google, o YouTube, o Twitch, o Spotify, eles não te pagam repasse nenhum. Não. Então, o que as empresas têm como ganhar de mídia é na gestão da verba. E o criativo passa a ser a variável do sucesso do modelo de negócio. Rafa, tem uma coisa aqui, no mercado tradicional, né, o anunciante se acostumou, às vezes, a nem pagar a criação, porque estava embutido lá no preço da mídia, né? Ou seja, o veículo remunerava a agência, né? E o valor da comissão da agência também remunerava a agência.
Agora a gente está percebendo que com esse avanço, esses grupos internacionais que praticam uma política diferente, né? Como é que você vê o anunciante? Ele está preparado para pagar o serviço? Perfeito. Eu acho que as empresas sempre vão estar preparadas para pagar por resultado. Então, e aí você tem dois espectros, as empresas que não entenderam que o mundo mudou e as empresas que entenderam que o mundo mudou. As empresas que entenderam, e a gente trabalha com várias delas, elas não só estão preparadas para pagar pelo criativo, mas como também o que elas querem é, às vezes, não pagar comissão em cima da mídia. Olha que cabeça diferente. E pagar por estratégia. Então, minha visão, as agências que vão prevalecer daqui para frente têm um caráter totalmente diferente das antigas. Elas são parceiros de negócio que pensam estratégia, então estão muito mais para uma consultoria estratégica do que de uma agência que compra mídia e um shop criativo capaz de pensar ativações geniais que ecoam dentro desse novo ecossistema. É incrível, né? Realmente, Rafa, surpreende. Do ponto de vista que você falou, do retorno garantido, a gente poderia chamar de ROI, né? Return on Investment, você pode ser remunerado também por success fee, ou seja, você tem uma participação no resultado do gol atingido? Perfeito. Eu acho que success fee, não só success fee, mas o que ele representa, né? Que é um alinhamento extremo de interesse. Sim, sim. Então, eu sou super a favor desse tipo de prática. Mas aí você tem dois cenários. Porque quando é uma campanha de venda, de performance, eu acho que quanto mais alinhado as partes estiverem, melhor vai ser o resultado. Hands down. Agora, muito do que se faz no digital hoje em dia e do que se deveria fazer no digital hoje em dia é branding. Então é construção de marca, é relacionamento, diferente. E é intangível. E aí essa é uma confusão que eu ainda vejo muita gente fazendo, tentando atrelar um modelo de remuneração agressiva com base em resultado para estratégias que deveriam ser de branding. Sim. O que mais funciona no digital hoje em dia é construção de marca, relacionamento intangível que aumenta o valor de vida do seu cliente, ou seja, cria uma relação que você monetiza ao longo da vida útil da sua marca. E não aquela conversão daquele banner que te traz um clique, te traz uma compra no e-commerce. Isso é só a pontinha do iceberg. Perfeito. Absolutamente correto. A gente está vivendo um movimento no digital global do ponto de vista da preservação de dados, né? Estamos aí com há praticamente menos de um ano para a lei de proteção de dados entrar em vigor. Perfeito. Né? Como é que você percebe o mercado brasileiro e esse uso dos dados? Maravilha, excelente pergunta. Eu acho que é um tema que tem muita confusão em torno dele. Eu sou muito próximo do Ronaldo Lemos, que é um dos maiores especialistas de tecnologia e dados do Brasil, inclusive ajudou a escrever o Marco Civil da Internet. E se tem uma coisa que se fala muito nesse meio, é o uso indevido dos dados das pessoas. Então, assim, eu acho que toda regulação, seja ela regulação europeia, regulação americana ou algum consenso que vá se chegar a nível global, ela vai passar por dar a escolha para os indivíduos. A gente veio de um movimento onde, por não ter regulação, as marcas se apropriavam da forma que elas bem entendiam. E ao longo dos próximos anos, o que a gente vai ver é essa escolha revertendo para a mão das pessoas. Então, por exemplo, você vai poder, já ano que vem, dizer dentro do Facebook se você quer que ele colete os seus dados e, por exemplo, da mesma forma que você limpa os cookies do seu browser, se você não quer tomar remarketing, essas coisas, você vai poder limpar os seus cookies do Facebook. Você vai poder escolher que o Facebook não colete seus cookies. Então, o que a gente vai ver ao longo dos próximos anos é essa escolha na mão das pessoas e as pessoas tomando decisão se elas querem compartilhar os dados com as empresas ou não. Perfeito. E seguramente esse aspecto de você ceder teus dados tem um benefício também envolvido nisso, né? Ou seja, estou ganhando um serviço, uma oportunidade, às vezes sem custo, né? Perfeito. E essa para mim é a confusão. Eu acho que as pessoas que não são educadas o suficiente nesse tema, elas veem isso como uma ameaça à segurança delas. Sim. Mas você tem duas coisas. Esses dados, se a empresa é séria em termos de cibersegurança, eles não podem ser atrelados a você. Então você é o usuário XYK97M. Sim. Não é, o Antônio. Sim. E, número 2,
o fato de que as empresas têm acesso a esses dados permite uma publicidade muito mais assertiva para você. Correto. Oferta apenas de produtos que te interessam de fato. Rafa, estamos terminando. Queria agradecer a tua participação, dizer que fiquei muito contente de saber que você está conseguindo fazer coisas, e não é de hoje, né? Você tem um currículo bem interessante. Eu queria que você deixasse aqui uma mensagem. Maravilha. Primeiro de tudo, agradecer mais uma vez a oportunidade. Prazer estar contigo, Antônio. E eu acho que, às vezes, a gente se prende muito num discurso negativo sobre tecnologia. E eu vou puxar para o lado da tecnologia, porque foi por onde a gente navegou um pouco mais. E eu vejo muita gente falando, pô, a tecnologia mudou a forma como a gente interage. Eu sento num restaurante, eu vejo um casal mexendo no smartphone, eu fico triste que eles não estão interagindo. E eu vejo um discurso muitas vezes pessimista. Pô, meu filho não brinca mais na rua, ele só joga videogame. E eu queria aproveitar esse momento aqui para lembrar que o novo, o diferente, sempre parece estranho quando você julga pelas lentes do passado. Sim. Assim como lá atrás, na época do Elvis, pô, a gente viu a marcha contra a guitarra elétrica e os pais e as pessoas mais sêniores achando que aquilo ia deturpar a mente dos jovens e ia acabar com a sociedade. Agora é só mais uma marcha da guitarra elétrica. E a gente pode escolher ser pessimista com o futuro ou a gente pode abraçar essas mudanças, seja na forma como a gente enxerga o mundo, seja na maneira como a gente faz negócio. Eu sou extremamente otimista em relação à tecnologia. Eu acho que conteúdo, tecnologia, internet e os smartphones, eles quebraram várias barreiras de entrada para novos negócios, para empresas de nascerem, e barreiras de informação para a educação, para as pessoas poderem ter acesso a coisas que elas não tinham há 20 anos atrás. Então eu acredito que o net da tecnologia, o net das plataformas digitais, ele é um benefício tremendo para a sociedade e para o mundo. Então queria deixar as minhas palavras aqui para a gente tentar reverter um pouquinho esse discurso. Legal, muito bom. Parabéns, viu? Agradeço. Foi um prazer. Terminando mais um Ed Talks aqui do Ed News, que tem o apoio da produtora Play It Again, e convidar vocês para o próximo bate-papo.